Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de Ciências. Eu sou a professora Bianca e na aula de hoje nós veremos sobre trabalho, movimento, repouso e trajetória. Bom, vamos relembrar então o que a gente já tinha visto na aula passada, que é sobre energia. Então, a energia, a quantidade total de energia nunca se altera. O que vai acontecer é uma passagem de uma forma de energia para outra forma de energia. Lembrar também que existem vários tipos de energia. Existe aquela energia chamada de energia cinética e energia potencial gravitacional, que nós já vimos na aula passada. Nós vimos também sobre a conservação da energia, que a energia ela não pode ser criada, a energia não pode ser destruída. O que acontece então com a energia é que ela é transformada. Então isso é o que diz o princípio da conservação da energia. Agora nós vamos falar sobre trabalho. O que é trabalho? O trabalho é realizado por uma força e está relacionado às transformações de energia. E nos termos da física, o trabalho é a capacidade de uma força produzir um deslocamento. E o trabalho é representado por essa letra grega, essa letra aqui, e essa letra é chamada de tal. E o trabalho poderá ser calculado conforme essa expressão aqui. Então, o trabalho é igual a uma força, esse F aqui representa a intensidade da força aplicada ao corpo na mesma direção do deslocamento. E o ΔS, que representa o deslocamento do corpo. Então, trabalho é igual a F vezes ΔS. E no Sistema Internacional de Unidades, o deslocamento é dado em metros, a força é dada em newtons e o trabalho é dado em joule, representado aqui pelo J maiúsculo. Para ficar mais claro, imaginem então um certo corpo, ele está localizado no ponto A. Esse corpo aqui sofrerá uma força para cá, ele vai ser deslocado até o ponto B. Então perceba, alguém ou algo realizou uma força em cima desse corpo aqui e ele foi deslocado. Então, ΔS aqui, o deslocamento. Então, se aconteceu isso, é porque houve algum tipo de trabalho. Então, o trabalho é isso. É a força aplicada em cima de algum corpo e o seu deslocamento. Quanto que foi deslocado? Então, nesse caso, a força F foi paralela ao deslocamento ΔS. Então, vamos realizar um exercício. Uma força horizontal de intensidade 5 newtons é aplicada paralelamente ao solo, sobre um corpo colocado em uma superfície horizontal. Em razão dessa força, o corpo sofre um deslocamento de 10 metros. Calcule o trabalho realizado por essa força. Então, o que ele quer? Ele quer que calcule o trabalho que foi realizado. O exercício diz que esse corpo foi deslocado numa superfície paralela ao solo. Então, voltando aqui,
uma força horizontal de intensidade 5 newtons. Então, ele já deu o valor da força que foi aplicada. E ele sofre um deslocamento de 10 metros. Sofreu um deslocamento de 10 metros. Então, esse corpo aqui sofreu uma força de 5 newtons e foi deslocado por 10 metros. O exercício quer saber o valor do trabalho. O que nós já sabemos? Nós sabemos que o trabalho é igual à força exercida sobre um corpo vezes o deslocamento sofrido por esse corpo. A força ele disse que era 5 newtons, e o deslocamento sofrido por esse corpo foi 10. Então, o trabalho realizado foi de 50, né? 5 vezes 10 é 50. 50, o quê? Joules. A unidade de medida do trabalho é joule. Então, se a força sofrida foi de 5 newtons, com um deslocamento de 10 metros, o trabalho realizado nesse corpo aqui, por esse corpo aqui, né, foi de 50 joules. Então, vamos fazer outro exercício. Sabendo que uma força horizontal de 25 newtons foi aplicada sobre um corpo colocado em um plano também horizontal, realizando um trabalho de 50 joules, calcule o deslocamento que sofreu o corpo. Então, quais são os dados que o exercício nos traz? Ele diz que uma força foi aplicada sobre um corpo em um plano horizontal. A força de 25 newtons. E o trabalho realizado foi de 50 joules. Ele quer que você calcule qual foi o deslocamento que sofreu este corpo. Então, olha lá. O que nós já sabemos? Que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Ele quer saber qual foi o deslocamento deste corpo. Ele quer saber o ΔS. Então, o ΔS é igual ao trabalho. A força estava aqui, né? Esse F estava aqui multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, o ΔS é igual ao trabalho dividido pela força. Então, o ΔS, o trabalho ele disse que era 50. E a força, 25. Então, 50 dividido por 25 é 2. Então, o deslocamento foi de 2. Deslocamento 2 metros. Vamos falar um pouquinho agora sobre máquinas simples. As máquinas simples são instrumentos destinados a transmitir e modificar a ação de alguma força com o intuito de facilitar a realização de algum trabalho.
Existem alguns instrumentos ou dispositivos que nós utilizamos, como por exemplo martelo, abridor de latas, carrinhos de mão e tesoura, que diminuem o esforço físico e o tempo gasto para realizar algumas atividades. E estes instrumentos aí que nós chamamos de máquinas simples. Em uma máquina simples, atuam dois tipos de forças. A força potente, que também pode ser chamada de FP, e a força resistente, que também pode ser chamada de FR. A força potente é aquela força que produz o movimento, e a força resistente é aquele tipo de força que se opõe ao movimento. Vejamos agora alguns exemplos de máquinas simples. Alavancas. As alavancas são capazes de mover corpos com grande massa. Porém, existem outros tipos de alavanca, como por exemplo uma tesoura ou um alicate. Então, como vocês podem perceber, aqui no alicate tem o ponto de potência, né, nessa área aqui, nessa região, que é onde vai ser produzido o movimento. E o ponto de resistência, que é aquele que vai se opor ao movimento. E também as alavancas apresentam este ponto de apoio aqui, que é aonde sustenta essa resistência. Ela sustentará a força de resistência, que no caso será a força que nós vamos fazer, né, aqui, quando a gente aperta alguma coisa com esse alicate. Outro exemplo bem comum de alavanca são as gangorras, que nós podemos encontrar em pracinhas e parques. Note também que as gangorras possuem o ponto de apoio, o ponto de potência e o ponto de resistência. Roldanas. As roldanas são muito utilizadas por pedreiros e outros trabalhadores em diversos serviços. As roldanas permitem que o esforço para erguer objetos diversos seja diminuído. E as roldanas podem ser fixas ou móveis. As roldanas consistem de um disco com um sulco por onde desliza um fio ou uma corda. Então aqui nós temos um exemplo, dois exemplos, né? Uma pessoa estendendo roupa no varal. Então o varal é sustentado por uma roldana e um carro segurando um objeto com bastante massa. Então perceba que elas realmente facilitam as tarefas desenvolvidas pelo ser humano. Plano inclinado. O plano inclinado foi utilizado por Galileu Galilei para verificar o efeito da aceleração da gravidade sobre os corpos que caem. E qual seria a vantagem do plano inclinado? A vantagem é que com o plano inclinado, parte do peso do objeto que está sendo arrastado sobre ele é anulado pela força normal de contato entre o objeto e o plano, sobrando apenas uma parcela a ser efetivamente transportada. Então, observe nesse desenho que o componente normal do peso é anulado pela força normal. Então, o componente normal do peso é anulado pela força normal, sobrando somente parcela da tangencial, que é esse peso aqui, né? A ser vencida para erguer essa caixa. O plano inclinado, então, nada mais é do que uma rampa. E as rampas podem ser utilizadas no carregamento e descarregamento de mercadoria, por exemplo, ou para substituir escadas, facilitando desse modo a movimentação.
Então veja alguns exemplos de aplicação do plano inclinado. Uma pessoa subindo uma rampa ou uma pessoa carregando algum objeto para cima de um caminhão. Então o trabalho dessa pessoa é facilitado. Então melhor utilizar o plano inclinado do que se tivesse que carregar de uma outra maneira os objetos. Outra maneira de construir uma máquina simples é a utilização de rodas com eixos. A roda associada ao eixo é a máquina simples de maior aplicação em nosso dia a dia e, além disso, é utilizada na construção de máquinas mais complexas, como os automóveis e as bicicletas. Vamos falar agora sobre movimento e repouso. O movimento é o estado no qual a posição do corpo varia no decorrer do tempo em relação a algum determinado referencial. Agora, o repouso é o estado no qual a posição do corpo permanece constante no decorrer do tempo em relação a algum referencial. Para entendermos melhor esse conceito de movimento e repouso, vamos analisar a seguinte situação. Suponhamos que tem uma pessoa que está parada em uma praça. Essa pessoa aqui, ela vai analisar duas situações. Um carro A, este carro aqui permanece sempre no mesmo local, a 20 metros dessa pessoa. E tem esse carro B, que lentamente vai passando ao lado dessa pessoa. Agora, você vai me falar o quê? Que esse carro A, só porque ele está parado, ele está em repouso. E esse carro B, porque ele está se movimentando, quer dizer que ele está em movimento. Porque para a pessoa, né, essa posição aqui do carro A não muda e o B, a posição se altera. Mas agora, vamos analisar de outro ângulo. O motorista do carro B decide analisar o comportamento dessa pessoa que está parada. Então, para ele, o carro B estaria em repouso, porque ele sempre estará numa mesma posição em relação a ele mesmo, que é o motorista. Porém, a pessoa e o carro A estariam em movimento, porque no decorrer do tempo mudariam de posição em relação a esse motorista. Então percebam que a ideia de movimento ou de repouso é relativa. Por quê? Porque sempre vai depender de um referencial. E o que é esse referencial? É um ponto de observação adotado. Porque para a pessoa do exemplo, que seria um referencial, o carro A está em repouso. Mas para o motorista do carro B, o mesmo carro A estaria em movimento. Sendo assim, nós devemos apresentar sempre esse referencial, que é esse ponto de observação do qual estamos observando o movimento. Não há, portanto, movimento ou repouso absolutos. Agora, o que seria a trajetória? A trajetória seria um conjunto de todas as posições ocupadas por algum corpo em relação a um dado referencial. Por exemplo, uma pessoa caminhando e deixando pegadas na areia. Então, essa sucessão de rastros deixados por essa pessoa determina uma trajetória. Um outro exemplo é ao observar o movimento de uma bomba que é abandonada de um avião, o qual voa com alguma velocidade constante. Então, veja só. Para uma pessoa que está na Terra, a trajetória dessa bomba será um arco de parábola. E para a pessoa que está pilotando o avião,
essa bomba está caindo em um segmento de reta. Isso tudo desprezando a resistência do ar. Então podemos perceber o quê? Que a trajetória depende sempre de um referencial. Ou seja, um mesmo movimento observado de referenciais diferentes pode apresentar trajetórias diferentes. Então, para essa pessoa, a trajetória é uma, e para a pessoa que está pilotando esse avião, a trajetória é outra. Então, a trajetória depende de um referencial, e se um objeto está em movimento ou em repouso, também depende de um referencial adotado. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Até a próxima!